Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu vou revisar um artigo científico escrito pela galera do Google em 2020 sobre um modelo de machine learning que tenta predizer onde você deveria comentar no seu código. Qual é o local ideal para você deixar um comentário que seja de fato interessante, que de fato possa ajudar as próximas pessoas que vão ler aquele código-fonte a entenderem de maneira mais rápida e mais assertiva, obviamente, o que tem ali, né, para elas conseguirem manter aquele código, evoluir, corrigir e por aí vai. Então, dito isso, né, vamos logo aqui para o artigo para mostrar rapidão aqui qual que é um pouquinho sobre ele aqui, né? Então, where should I comment my code? A dataset and model for predicting locations that need comments. Então, aqui tem as pessoas que foram as autoras. Eu acho que foi lá publicado pelo Google, porque eu achei esse artigo na página do Google de pesquisa científica, né, na research.google lá, né, .google e tudo mais. Então aqui é um artigo pequeno, de 4 páginas, beleza? Então é daqueles que eu recomendo demais a leitura, você lê em 20 minutos, 30 minutos, tudo mais, e vai ter acesso a um tipo de informação muito interessante, né, de coisas que talvez rolem no futuro, que talvez algum dia cheguem aí, eu vou comentar sobre isso no fim do vídeo, no mainstream aí, né, do nosso dia a dia de engenharia. Mas basicamente, o que é que o artigo, quais foram os números que esse modelo de machine learning chegou aqui, né? Ele chegou a ter 74% de precisão e 13% de recall aqui. Então, só para explicar um pouquinho sobre isso, né? Então, o que é... Eu tive que pesquisar um pouco antes de gravar o vídeo, que eu não tinha sacado direito a diferença entre precisão e recall. Mas, basicamente, o que é a precisão? Dado os locais que o modelo identificou que deveriam ser comentados, quais desses locais foram corretos? Então, imagina que ele identificou 100 locais e desses 100, 74 eram corretos, mereciam de fato serem comentados, beleza? Então isso é a precisão de 74%. O que é o recall de 13%? Quer dizer que, imagina que o recall fosse de 10% para facilitar a minha conta aqui, né? Quer dizer que dos 1000 locais que deveriam ser comentados, o modelo identificou apenas 100. Beleza? Então, aqui, né, o número mudaria um pouco. Imagina que fosse 70% e 10 ali, né? Então, dos 100 locais que o modelo identificou, ele acertou 70. E esses 70 representam 13%, acho que é mais fácil explicar assim. E esses 70 representa 13% do total de locais que deveria ser identificado, ou seja, teve um monte de falso negativo ainda ali, né? E ele explica um pouco sobre isso aqui no artigo, né? Se a gente desce, acho que é aqui, né? Tabela 2, não, cadê a tabela 2 aqui? Aqui, ó. Aqui ele explica, né, que eles testaram com vários modelos de machine learning diferentes, beleza? Então, fala sobre redes neurais e tudo mais. Obviamente que eu não vou nem tentar explicar os tipos diferentes de redes neurais que foram trabalhados aqui, porque é um assunto que eu não entendo nada, mas eu consigo te explicar essa parte do precision e recall aqui. Então percebe o seguinte, nesse primeiro aqui, eu já explico um pouquinho das estratégias, né, de como a base de código foi preparada para que o modelo fosse treinado para ser capaz de identificar os locais de comentário, né? Mas a parte importante é essa daqui. Teve aqui um momento de validação do modelo e depois aqui teve um momento de teste às cegas do modelo. Nessa parte de teste às cegas, olha só, percebe, né, que teve esse modelo aqui, ó, que trabalhava por linha de código, ele teve um recall de 34%, ou seja, quer dizer que identificou 34% dos locais que de fato deveria ser comentado aí na base de código. Entretanto, esse mesmo modelo, para os vários locais que ele identificou corretamente, ele teve precisão de quase metade. Foi quase ali, né,
uma jogada de moeda para cima. Então ele olhou, imagina que para cada 2 linhas de código, uma ele fala que deveria comentar, né? Quase como se fosse, não sei se é quase, mas mais ou menos como se fosse isso daí. Então, qual que é o trade-off aqui? Ele até chutou, né? O modelo até indicou vários locais que deveriam ser comentados. Mas para conseguir esses 34%, ou seja, né, acertou 34 dos 100 que de fato deveria ser comentado, ele errou quase metade aí dos chutes. Então imagina que ele identificou, sei lá, 80 locais, 68, imagina que o modelo identificou 68 locais, falando assim, aqui você deveria comentar. Desses 68, 34 estavam certos. E desses 34, né, esses 34 representou aí 34% do total. Só que ele errou metade da parada, né? Óbvio que tinha que ajustar as contas aqui, né, para o percentual ficar correto como um todo. Então a brincadeira é essa. Eu quero tentar ter acurácia alta e acertar quase tudo que eu deveria. O que parece que é muito difícil, né? Os modelos têm que ficar muito refinados. Então aqui nessa pesquisa, o que foi que ele escolheu? Um modelo que tenha uma acurácia altíssima, mas para ter uma acurácia, quando eu falo altíssima, uma acurácia mais alta, para não ficar te indicando locais que você não deveria comentar, né? Porque aí vai atrapalhar a leitura do código. Então ele preferiu um modelo com acurácia mais alta, só que este mesmo modelo identificou muito menos locais do que poderia para sugerir o comentário, né? Então, só 13% da totalidade dos locais que deveriam ser indicados corretamente para comentar foram percebidos por esse modelo. Só que dentro desses 13% que ele achou, ele conseguiu indicar corretamente 74%, ou seja, né? Ele identificou pouco, mas a maioria dos locais que o modelo falou comenta, estava certo. Já no outro, dos 34% de local ali, né, que ele identificou para comentar, apenas 50% daquele conjunto todo estava certo, ou seja, a precisão mais baixa. Então, provavelmente, se você seguisse a primeira tentativa ali, você ia estar correndo sérios riscos de adicionar comentários em locais que não deveriam. Beleza? Então, aqui é um pouco, né, dos números. Então, percebe que no processo de validação, os números melhores, né, aqui, a precisão, né, então, acertou aqui, chegou a acertar, né, 85% dos locais que deveria, e aí, né, pensando no total de locais que de fato precisariam de comentários, ele achou 22%, e na hora que foi fazer o teste do modelo com a base de código completamente nova, caiu um pouco ali a acurácia e também caiu, né, o recall ali. Beleza? Então, como foi, né, que ele dividiu o código? A base de código que foi utilizada para treinar o modelo tinha que ser uma base de código que fosse considerada de excelentes comentários, né? Fosse uma referência. Então eles pegaram ali bibliotecas que compõem a base de código do Android. Ele cita aqui as bibliotecas, né? Tá aqui comentado em algum lugar, né? Essas daqui. E a estratégia foi assim: se ele encontrasse, né, algum bloco de código, então vamos pegar aqui, né, aqui, algum bloco de código que tivesse delimitado por linhas brancas aqui, né, então você tem uma linha branca na 193 e uma linha branca na 201. Ele identificava que isso era um snippet de código que merecia ser comentado. E por que snippet? Porque essa pesquisa considera que tem mais chance de várias linhas estarem atuando em conjunto para fazer algo do que adicionar comentários linha por linha. Então, por isso que eles tentaram achar uma heurística aí para identificar esses snippets de código. E quando os snippets, esses snippets entre linhas brancas, entre linhas brancas aí, né, passavam de 30 linhas, aí eles quebravam automaticamente o snippet em dois. Então, imagina que tinha um snippet de 60, ficou 30-30.
E aí, obviamente, correndo aquele risco, né, de não ter quebrado da melhor maneira possível, né, do ponto de quebra não ter sido, obviamente, o melhor possível. Então ele deixa claro aqui no artigo esses perigos, esses pontos de melhoria, né? Então o recall tem que aumentar, né? Tem que identificar mais locais ali que precisa ser comentado, assim como tem que ter heurísticas cada vez mais interessantes para identificar os snippets de código. Beleza? Então, essa foi um pouco da revisão, né? Muito legal. 4 páginas com informação que eu considero muito relevante. E aí, né? Comentários finais aqui. O primeiro é que eu acho, me parece, que está chegando cada vez mais perto o dia que a gente vai ter, né, utilização de modelos de machine learning, né, modelos de aprendizado de máquina, jogando a favor do nosso dia a dia da engenharia, né? A gente hoje no mercado já tem muito modelo de machine learning que é aplicado para o negócio. Então, obviamente que esses modelos que são aplicados em empresas do mundo financeiro para identificar se deve ou não emitir um cartão de crédito para alguém, se deve ou não conceder um financiamento, né? Ali uma carta de crédito ou algo do gênero, né? Se deve ou não, várias coisas aí. Quando a gente fala de dinheiro, já é bem comum. A gente também tem pensando em modelos de recomendação, né? Olha, comprei aqui, né? Veja, compre aquilo também, vi aqui, veja aquilo também. Então, esses tipos de modelos já estão, enfim, né, fazem parte ali, né, das conversas de bares das empresas, e tem vários times de ciência de dados, né, cada um com seu papel ali dentro e tal. Mas a gente não vê ainda esse mesmo conhecimento, né, que é aplicado para a construção de modelos de machine learning, ajudando no dia a dia da engenharia. Então, pelo menos quando a gente fala de mainstream, né, nosso dia a dia aqui, meu, seu, tal. Então, eu acho que tá ficando mais perto, né? A gente tem aí a ferramenta lá do GitHub e tal, né? Que obviamente flerta ali com coisas de ética por usar repositórios abertos. Pelo menos usava, né? Não sei se ainda usa. Mas assim, enfim. Pode ser que um dia aquilo fique massa aí pro nosso dia a dia. A gente tá aqui codando, já gera um snippet de código baseado num comentário que você deixou e por aí vai. A gente tem esse projeto do Facebook, né, que acho que é esse trabalho do Facebook, que eu acho que é um benchmark do GetAfix, que tem modelos de machine learning ajudando a corrigir bugs e tudo mais. Já tem artigos publicados na academia sobre modelos que ajudam a mandar patches para código, né? O Facebook construiu parte do produto deles de ajuda na engenharia em cima dessas teorias aí. Aí, se eu não me engano, Anish aqui do da Eficiente também, né? Ele lá pela Universidade de Delft publicou junto com os alunos algum artigo sobre quais locais eram mais interessantes que se escrevesse logs, que também é uma questão, né? Onde você loga ou não loga no seu sistema. E também agora, esse artigo, deve ter vários outros que eu não conheço, obviamente, mas agora também tem esse artigo aí que tenta sugerir onde você deve comentar. E ele explica no artigo que sugerir onde deve comentar é um passo muito importante, se isso ficar bom, para que depois os comentários possam ser feitos de maneira automática. E aí imagina, né? Algum momento, não sei quanto tempo vai demorar, né? Mas a gente vai chegar nesse momento, eu acho, de estar super, hiper focado ou focada na nossa habilidade de escrever um código que resolva um problema de negócio. E esses trabalhos laterais ali, né, de comentar, de revisar código, de escrever teste e tudo mais, em algum momento eu acho que vai ser tudo gerado por modelos de aprendizado de máquina, porque é tudo muito sistemático ali, né? Tem padrões e que talvez algum dia possam ser esses padrões percebidos e as coisas possam ser geradas de maneira automática. Aí. E a segunda coisa que eu queria comentar para fechar é que quando a gente pensa em observabilidade, no sentido de o nosso código emitir sinais que possam ser aí sim monitorados por ferramentas que vão nos ajudar, né, a manter a saúde do código, né? Eu acho que tá chegando cada vez mais perto ali. Eu já faço isso no produto que eu trabalho,
hoje em dia dentro da Zup, que é a empresa que eu trabalho, além aqui do Dev Eficiente, da gente fazer o nosso código para ele ser mais facilmente entendido por modelos de aprendizado de máquina. Então imagina que eu poderia, a partir de amanhã, ter esse combinado com a equipe que eu trabalho, de falar assim, olha, tenta o máximo das vezes, o máximo que você puder, quando você tiver blocos de código no método e tudo mais, que falem sobre algum aspecto específico dentro daquele método, deixa ele separado entre linhas. Então, percebe que você vai tentando, né? Hoje a gente já faz isso, por exemplo, quando a gente escreve códigos que a gente não entende direito por que está acontecendo daquela maneira, né? E a gente, nossa capacidade técnica não nos permite ali naquele momento, a gente deixa um comentário, olha, isso aqui está funcionando, mas eu de fato não entendi no detalhe por que está assim funcionando certinho. Ou quando a gente faz um algoritmo que a gente não considera, que a gente tem aquele feeling que não é o melhor, mas ao mesmo tempo não conseguimos ter uma solução mais interessante, a gente deixa um comentário, olha, aqui, foi o melhor que eu encontrei, mas eu acho que deve ter um jeito melhor de fazer, eu que não sei. Então a gente vai deixando essas dicas, porque quando a gente passar ferramentas pelo nosso código para tentar identificar coisas, óbvio que a ferramenta pode criar as próprias heurísticas, que nem eles aqui criaram nesse artigo, para identificar coisas. Mas se o código já é preparado para ser analisado, vai facilitar. É o mesmo princípio da observabilidade. Beleza? Então, é uma coisa que eu recomendo para as equipes. Lá tem funcionado bem. Mesma coisa vale para os commits, né? Por que a gente quer usar conventional commits ali, né? Aqueles commits, aqueles padrões, que você quer facilitar a leitura dos commits ali no futuro, tanto por seres humanos e, querendo ou não, você também vai facilitar para ferramentas que fazem análise de histórico de commit para fazer qualquer tipo de inferência. Beleza? Então, para fechar esses 2 comentários aqui, né? Gostei bastante do artigo. Queria ter executado contra o código que eu estou trabalhando, mas infelizmente eu não consegui. Espero conseguir durante os próximos momentos, próxima semana, depois desse vídeo. E até quero voltar aqui, né? Para ver onde que ele sugeriria comentar dentro do código que eu trabalho atualmente. Beleza? Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder. É isso. Tchau.